Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje falaremos um pouco sobre talentos não utilizados ou talentos mal utilizados em cima da vida do G, né? Sanandinha, Jesus Cristo, como queiram compreendê-lo. Bem, vocês sabem que o Espírito de Jesus, né, encarnou na Terra 2000 anos atrás para cumprir com a sua missão de trazer conhecimento, de despertar a humanidade que estava lá para a realidade do Espírito tanto quanto possível, a fim de que eles compreendessem que a realidade que se vivia lá há 2000 anos na Palestina, mais precisamente ali naquele território, mas valia para o globo inteiro, aquela realidade de miséria, de dor, de insegurança, era antes uma realidade criada pela mente da humanidade que ali habitava. Então o G foi desperto no deserto, viu a realidade como ela era, conheceu o Criador de perto, conheceu os mistérios da criação como nenhum outro homem, nenhum outro espírito até então, e ainda hoje haviam conhecido. E olha que a Terra recebeu grandes avatares, grandes mestres. Todos eles conheceram em alguma medida o Criador em profundidades consideráveis, mas como o G havia conhecido na profundidade, na intensidade, nos esclarecimentos os quais haviam chegado para o G, somente o G conheceu. Por quê? Isso tem a ver com o legado, mas principalmente com a trajetória já adquirida do espírito dele. Então o G não estava conhecendo o Criador naquela hora, não. Ele já conhecia o Criador há muitos carnavais atrás, né? O G já nem encarnava mais na Terra, ele começou com os processos de encarnação na Terra devido à missão que ele cumpriria ali na Palestina, né? E tal, se acostumar com o corpo, que ele veio encarnar, então ele passou por esse processo de adaptação, porque um espírito como o dele, ele tinha que ter controle daquele corpo, ele teve que passar por esses processos de adaptação dessa nova realidade que, embora o espírito dele já conhecesse, ele já estava meu Deus, quanto tempo sem encarnar num corpo tão denso quanto o que ele encarnou, né? E o corpo dele era um corpo androide, uma unidade biológica extraterrestre, né? Androide extraterrestre. Então, ainda assim, ele precisou passar por esses processos de adaptação e o corpo dele não era biológico como o nosso, era um androide, tá? Então, para vocês verem como que é essa situação. Tá bom, avancemos um pouquinho. Então o G encarnou naquele período para... O G era um presente do Pai, era um presente do Criador, da consciência universal para aquela humanidade, para a Terra, para o mundo, para a posteridade. Veja, apesar de todas as distorções que os ensinamentos dele sofreram muito, até ficarem irreconhecíveis, né? Às vezes o G tá passando pela Terra, aí ele fala, vou dar uma chegadinha naquela igrejinha. Falando igrejinha, mas entenda qualquer religião. E eles estão mencionando o G, ele, estão falando de mim. Aí ele vê, aí as pessoas começam a falar umas coisas meio sem pé nem cabeça, e o G começa a falar, gente, eu não lembro de ter dito isso. Aí ele falou, não, realmente eu nunca disse isso. Então, foram distorcendo os ensinamentos do G até que eles se tornassem verdadeiros Frankenstein, assim, uma coisa sem pé nem cabeça, distorcido, pega uma parte daqui, outra parte dali, distorce a colada, assim, nem ele que é ele entende o que se diz quando dizem que ele disse. Né, quando querem colocar as palavras, né, as interpretações das pessoas como palavras dele, entendeu? Querem pegar uma interpretação de algo que ele disse e fazer daquilo verdade do que ele disse, quando nunca foi, quando passa longe dos verdadeiros ensinamentos que ele havia trazido aquele período para a Terra. Muito bem, muito bem. Então o G, ele foi, ainda hoje é, porque ainda apesar de toda a distorção, algo sempre se mantém, né?
E também graças ao Criador, ainda bem a verdade, ela não tá guardada na mão de um único homem, né, ou mulher. Graças a Deus a verdade, Deus distribui a verdade por muitos homens, por muitas mulheres, por muitas bocas. Vou falar homem, entenda homem e mulher, tá? Deus distribui a verdade por muitos homens, por muitas bocas, então isso é uma maneira também de blindar a verdade, de ser corrompida e de ser deturpada e de ser, como eu posso colocar, usurpada totalmente. Né? Então, o G foi o espírito mais evoluído que pisou na Terra, ainda hoje é assim. Existem outros de grandíssima envergadura, que são muito grandes, mas que são distantes do G. Né? Que a pessoa e o G é um abismo, mas ainda é muito grande. E em comparação com a realidade planetária, tem nem o que falar, né? É o G, em comparação a gente, né? Em comparação a gente, essa humanidade cheia de faltas, de equívocos, né? É o próprio G, são espíritos de muita iluminação, não é verdade? É verdade, sim. Então, o G foi e ainda hoje o é, porque ele ainda vive, ele ainda está presente, né? Ele nunca se ausentou, que ele é o governador do planeta. E agora o governo está com Germain, né? Da chama roxa, Saint Germain. Mas G ainda está ali assessorando, tutelando, porque ele está ali também aprendendo e tal, né? Aquela coisa toda bonita. Mas ele foi, ainda hoje é um presente do Criador para a humanidade. As cartas de Cristo são novamente a manifestação da missão dele, que veja, não se cumpriu totalmente naquele período. A missão dele se encerrará quando aquilo que ele prometeu para aquela humanidade, né, se cumprir, que era a ascensão desse mundo e daqueles que aqui ficarem. Porque infelizmente outros estão decidindo pelas suas escolhas diárias, pelo aquilo que alimentam no seu pensamento e no seu sentimento. Outros, infelizmente, estão optando em sair daqui. E lá estarão sob a tutela de um outro regente planetário, mas ainda dentro de Nebadon, esse universo qual a gente vive, esse subuniverso que nós vivemos, dentro do complexo de Orvonton, o superuniverso, ainda estamos sob a tutela do G, porque o G é o rei desse universo, né? Ele que governa o universo. Mas enfim, isso é uma conversa para um outro dia. Então, de todo modo, é só para dizer, de todo modo, ainda estarão sobre a tutela do G de maneira direta ou indireta, tá? Ainda estaremos sobre a tutela dele de alguma forma, tá? De alguma maneira. Muito bem. Então, o G era e ainda hoje é um presente do Criador para essa humanidade. Não como se acreditava naquela época e foi disseminado por muito tempo. Jesus, ele veio mostrar pra gente que a gente não tem que ter medo de ser castigado pelos pecados. Ficou muito fixada essa ideia irreal da cruz, essa ideia do sofrimento. Atrelou-se, infelizmente, a ideia do G, a ideia de um sofrimento. Porque o povo judeu era um povo muito místico, né? Veja, não no ponto de vista de acender vela, essas coisas, mas no ponto de vista da ritualística da coisa. Era um povo que muito apegado a ritual e a sangue, sacrifícios de sangue, para se libertar dos pecados. Poxa, eu pequei, então eu tenho que oferecer um sacrifício de sangue. Vai oferecer o dele? Não, oferecia do cabritinho. Quer dizer, aí é muito fácil, né? Aí é muito fácil, né? Oferecer o lombo do outro, tem que oferecer o seu. Mas o nosso não, no meu não, mas no do outro vamos terceirizar. Então, o povo judeu, na sua imaturidade, na sua insensatez, fruto da sua ignorância referente à realidade espiritual e do seu orgulho, o povo judeu é um dos povos mais orgulhosos ainda hoje que habita na Terra. A humanidade é uma humanidade orgulhosa, é uma humanidade que se considera o centro do mundo, né? É tudo sobre mim, fulano tá pensando em mim, porque, eu sou eu. Entram em complexos psicóticos, e quando dizemos psicóticos, é psicótico mesmo, de criar realidades paralelas na sua cabeça, crer nisso, adentrar nisso, nesse campo de insalubridade, de insensatez, e acreditar que aquilo é uma realidade.
Então a humanidade terrícola é uma humanidade que frequentemente, até os mais saudáveis, ou melhor dizendo, os menos doentes, difícil encontrarmos pessoas que não têm quadros psicóticos em alguma medida. Essa psicose, fruto desse orgulho, essa distorção, esse vírus nas correntes do pensar que distancia a criatura da consciência do nós, faz ela crescer uma unidade, não como dizemos, você é um ser que foi individualizado pelo Criador, é um fractal, não desse jeito, mas ela se compreende dissociada de tudo, dissociada inclusive do Criador, e se toma como centro da criação, se toma como centro da existência, até mesmo naquilo que a criatura supõe, nas reflexões e nas suposições sobre o mundo, por exemplo. Eu acredito que nós estamos sendo vigiados. Até aí tudo bem, estamos sendo vigiados, nunca deixamos de estar sendo vigiados. Mas eu acredito que porque não sei o quê, porque é sobre mim, sabe? Porque eu devo estar, eu estou dentro de um circuito, estamos todos, entende? De alguma maneira, né? Mas porque e aí a pessoa entra numa viagem que pode ter até algum fundamento, mas existe uma distorção que às vezes impede a criatura de acessar a inspiração do Criador, que emana e respira pela criação ininterruptamente, nos impede de alcançar os sopros, os sussurros do Criador que estão o tempo inteiro rodando, porque a pessoa, ela até supõe algo que pode ser lúcido, tem até algum viés de lucidez, mas que se corrompe quando ela se toma como o centro da coisa. E aí ela fica impossibilitada de alcançar percepções maiores, percepções reais da coisa. E aí ela vai corrompendo a verdade. Ela corrompe a verdade a partir de um prisma verdadeiro. Então veja, olha para você ver como que o diabo é sujo. Por quê? Porque dentro das mentiras que se conta existe verdade. É aí que o diabo vai tentando tomar a nossa mente pela confusão, pela distorção, pelos surtos psicóticos e pelos delírios que vamos alimentando. Então, realmente, você foi criado com um propósito que é só teu. Não é de mais ninguém. O seu lugar no cosmos é teu, não é meu. O meu lugar no cosmos é meu, não é teu. Você não pode fazer o que eu vim fazer. Se eu me ausentar de fazer o que eu vim fazer, outro fará? Fará. Como eu o faria? Não. Fará melhor. Fará menos melhor. Mas existe um outro componente. Algo do ponto de vista da energia que só você tem. Veja, tudo é substituível no universo. Sim. Né? Levantou a cadeira, vazou, outro senta. Sim, ninguém é insubstituível. E creia, o que eu estou fazendo aqui agora, o que você está fazendo aí agora, existem outros universos que fariam infinitamente melhor. Só que não foram encaminhados para cá para fazer, num processo de misericórdia do Pai para conosco, para que pudéssemos quitar os nossos débitos, nos aproximar mais dele, o que quer que fosse dentro disso. Ou seja, num processo de misericórdia do Pai para acelerar a nossa ascensão, para acelerar os nossos processos de reidentificação com a realidade. Outros fariam muito melhor. Mas justamente eles fariam muito melhor porque eles já estão num patamar acima. Então eles dão um lugar. Eles cedem a oportunidade para quem precisa. Porque o Pai eles já conhecem. A gente não conhece. Estamos em muita desgraça aqui na Terra. Num mundo onde ainda discute-se a existência da fonte. É risível. Beira assim, gente, ao puro suco da tosquidez humana. Então, sim,
O que eu vim fazer no mundo cabe a mim. Se eu deixo de fazer, as coisas ficam comprometidas, com certeza. Mas a partir das minhas escolhas, o pai procura e sempre consegue, porque ele é a inteligência suprema, ele é o Deus do impossível, ele abre porta onde não tem porta. A partir das minhas escolhas, dos meus equívocos e tudo mais, respeitando o meu livre-arbítrio, ele procura tirar proveito das minhas escolhas, ainda que elas não tenham sido as melhores. E de alguma maneira, de todo o modo, a premissa do Criador, que é uma só, né? Trabalhar para gerar beleza, progresso. Vamos resumir na palavra progresso. O progresso na beleza, o progresso no crescimento, o progresso em tudo. Tudo tem que se expandir, tudo deve melhorar, tudo deve alcançar um estágio maior de edificação, um estágio de maior sublimação, um estágio de maior refinamento. Essa é a lei da existência, não há o que se fazer. É assim, porque ele é assim, ele evolui a si próprio de toda a eternidade. Ele é assim, ele sempre foi assim. Muito que bem, então, o Criador tira proveito das nossas escolhas e se cumpre a sua determinação para nós enquanto indivíduos e para nós enquanto coletivo, que é progredir. Poxa, meu filho, eu estou te dizendo que o teu caminho é à esquerda. Ah, mas eu quero ir na diagonal. Mas, meu filho, porque Deus avisa, ele dá sinais, ele sinaliza, não entra aí. Nessa porta não. Ah, sinal vermelho, né? Ali, luzes neon, apitando bem forte. E a pessoa fala, mas será mesmo? Deixa eu duvidar. Vou pegar pra ver. E paga para ver. E quebra a cara. Se estrepa. Aí quando toma no rabo, a pessoa lá na merda. Ah, meu Jesus. Ai, Exu. Ai, a Pombagira. Ai, o Ogum. O Xangô. Ai, o Rabino. Ai, a Torá. Aí lembra, aí você apega ao maior. A humanidade da Terra é uma humanidade incrédula. Ó, humanidade incrédula. Até quando hei de vos suportar? Até quando hei de ter que dizer o óbvio? Até quando terei que ficar quase mudo para salvar a sua alma, quando você mesmo não quer salvá-la? Ó, humanidade incrédula, humanidade cega, pior tipo de cego que há, humanidade que é cega por vontade, voluntariamente, humanidade que sofre dores e aflições pelo livre querer, pelo livre desejar, deseja a dor, deseja o sofrimento, deseja a ruína, deseja a sombra, se identifica com a sombra, foge do Criador, porque não ama o Criador, porque não respeita o Criador, porque não é temente ao Criador, porque não crê nele, não quer crer nele. Sabe que existe, mas luta com todo o orgulho que alimenta contra ele. Porque se crê autossuficiente demais, porque se crê forte demais, porque se crê acima de todas as coisas, porque se crê no seu orgulho, na sua pequeneza, na sua imaturidade, na sua insensatez, o centro do mundo, o centro do universo, falha, miseravelmente falha, ininterruptamente falha. A quantas vidas estáis falhando? A quantas vidas falha? A quantas vidas rejeita a luz? Rejeita o amor do Pai. Não desarma-se. Não se desarma nunca. Está sempre inteiro guerreando contra o Pai. Numa atitude insana.
alimentando um masculino falido. Um masculino que não é virtuoso, que está destoado do verdadeiro masculino, que abomina o feminino, aquele, né? A essência, a consciência, o arquétipo, o arranjo psíquico responsável pelo suscitar, pela incitação do progresso em todos nós, homens ou mulheres. Ânima no homem, ânima na mulher mais presente a consciência feminina por natureza, mas no homem também existe, na mulher o ânimos, o masculino também existe, está presente. Muito bem. Muito bem. Falávamos então. Um presente do Pai, Jesus é, as cartas de Cristo são. Pedro Augusto no canal Espiritualidade com Pedro Augusto e tantos outros, né? Tantos outros profetas, tantos outros missionários encarnados hoje na Terra, meu Deus, maravilhosos. Eles se distinguem por características muito particulares, por uma oratória diferenciada, por uma energia, por um magnetismo diferenciado. Se sabe que estão a serviço da fonte. E olha, falam de espiritualidade, alguns assumem, alguns reconhecem, outros não. Outros jogam na conta da, eu tô falando de psicologia. Ô, meu amigo, tudo é espiritual. Psicologia foi só um nome que a espiritualidade deu para essa humanidade incrédula se sentir confortável com a ideia de autoconhecimento. Mas é espiritualidade. Psicologia é a pura espiritualidade. É espiritualidade. Não existe psicologia sem espiritualidade. É isso. Ponto. Quanto antes assimilar isso, que não existe nada dissociado dele, que não existe nada fora do espiritual. Tudo é espiritual. Esse corpo denso é espiritual. Numa densidade mais densa. Mas é espiritual. Tudo é espiritual. Eu fazer assim com a mão é um impulso espiritual que vem de dentro. Eu falar mais baixo, mais grave, com mais incisividade, é espiritual. É também espiritual eu calar-me, aguardar em silêncio. É espiritual. Tudo é espiritual. Não existe nada fora disso. As emoções que partem de ti, as emoções que suscitam, né, que procuram influenciá-lo de fora, influenciar o seu emocional dentro. Quando você procura e, de um jeito ou de outro, estabelece influência no seu ambiente externo a partir da sua emoção. Quando você está muito mal, às vezes você é uma pessoa que tem uma energia muito forte e você está mal e você às vezes, não é nem o que você quer, mas você acaba sendo desagradável. Você está influenciando todo o ambiente com aquela coisa ruim que você está alimentando. Quando você está bem, você está alimentando todo o ambiente com aquela coisa boa que você está alimentando. Um presente. Um presente não para salvar a humanidade dos pecados, do medo, do castigo. Ah, Jesus vai salvar a gente do medo, do castigo pelos pecados. Se a gente acreditar nele, a gente está salvo. Não. Ele não veio para isso. Não. Ele era um presente para a humanidade, para mostrar para a humanidade, para salvar, sim, salvar a humanidade das mesmas repetições, dos enganos, do pensamento errôneo que a humanidade alimentava diariamente. Veio salvar a humanidade das repetições diárias do engano, do pensamento errôneo que criava a sua realidade insalubre, que criava os seus infortúnios, que criava a sua desgraça, que criava a sua miséria, a sua pobreza, a sua dor, que os conectava, que os unia, que os atraía como a limalha de ferro ao ímã, a pessoas interiormente compatíveis com elas,
Mas a pessoa na inconsciência só via que estava, às vezes, casada com um traste, ou com uma traste. A pessoa na inconsciência só via que estava num emprego ruim. A pessoa não conseguia se perceber como parte ativa, na verdade determinante, na verdade oriunda, originária, principal, da origem da coisa, daquilo que ela vivia. Ela se considerava efeito. Pô, eu estou sofrendo os efeitos da loucura dos outros. Eu sou a vítima, eu estou. A pessoa se considerava uma sacola ao vento. Ai, estou sendo levado. Ai, tadinho de mim. Não se compreendia como parte da coisa. Como responsável. Jesus veio dizer, meus irmãozinhos, trago as boas novas, tim, 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 tim. Isso aqui é um sino. Tim, 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 tim. Irmãozinhos meus, irmãozinhos, trago as boas novas. O reino dos céus está dentro de nós. Está em você, irmãozinho. A salvação está dentro de você. Você não precisa sofrer com os chicotes verbais dos sumos sacerdotes. Isso irritava muito G. O que é o chicote verbal? Você é um pecador, você está aqui para sofrer mesmo. Aí, seu pecador. Seu verme. E daí para baixo. Porque eles eram muito orgulhosos, eles se achavam. Eles eram extremamente arrogantes e maus, grosseiros. De um jeito que se visse, vocês iam falar, gente, você falava assim com as pessoas, não tá muito diferente. Só que naquela época era mais normalizado ser babaca. Hoje ainda é, mas um pouco menos. Né? Hoje ainda se dá uma distorcidinha. Então Jesus doía o chicote verbal ao qual a população, o chicote verbal dos sumos sacerdotes que a população estava sujeita diariamente. Que você tem que sofrer, que tem que lavar a mão não sei quantas vezes, que tem que ajoelhar e agachar, que tem que fazer assim, tô dando uma exagerada, mas assim, uma ritualística cruel, insana, que minava o libido do ponto de vista sexual, mas não do jeito como você está pensando. Sexual, como energia criativa. Minava o libido deles, o processo de criação, contaminava, corrompia, porque na verdade não existe a extinção da criação. Não existe isso, você cria de um jeito ou de outro. Mas ele contaminava, deturpava na origem da coisa, a libido das pessoas. E colocava a pessoa num processo de criação mental tóxico. De temor. Temor não, vamos melhorar. Temor é respeito. De pânico do Criador. Um Criador ira. Um Deus destruição. Que mandava fome. Isso nunca foi assim. É só você olhar a natureza ao redor e você vai ver que tudo está alimentado, tudo está nutrido. A única espécie que sofre de fome dessas coisas é a humana. E as espécies animais, insetóides e tudo mais que sofrem disso, sofrem por isso pelas ações da humanidade. Que se matar a humanidade, morrer a humanidade hoje, a natureza, meu amorzinho, segue bela, imponente, como sempre foi guardada pelo Criador. Porque os animaizinhos, os insetos e tudo mais, eles têm uma inteligência fragmentada. Eles são puro instinto. Eles não têm o processo de supor dúvida sobre a sua existência. Ainda que a própria existência deles talvez não seja algo consciente para eles. Mas eles não supõem dúvida. Não supõem dúvida. O passarinho tá com fome, ele vai lá, come a manguinha. Não existe dúvida, é impulsivo. Vai, filho, come. Pá, ele vai e come. Filho, sai daí. O animalzinho prevê a tempestade antes dela vir. Ele é guiado pelo instinto. O bom instinto. O instinto divino que todos temos. É que aqui na Terra convencionou-se chamar-se instinto algo mal. Não é bem assim. Existe o mau instinto, tudo bem. Mas existe o bom instinto. Aquele que é guiado pela consciência espiritual. Pela consciência da razão. A razão fundamentada no Criador. Esse instinto, muitas vezes, quanto mais você se eleva,
ele vai ficando mais vivo em você. Ele vai te direcionando, é um impulso. O pulso que vem de dentro. Pulso, ação. A ação que te leva de dentro. Te atrai, te leva, te puxa. Te leva a falar, te levanta, te deita. Vou sair daqui agora. Quando eu vi, eu já tava fora. Eu não me dei conta, eu já tava fora. Eu não me dei conta, eu já tava dentro do carro. Eu não me dei conta, eu virei. Quando eu virei, ia passar um outro carro, quase que eu morro. Eu não virei a minha mão virou sozinha. Mas não existe sozinho. Não existe nada. Nada, algo, nada. Um nada me mexeu. Não existe. Um algo mexeu você. Um algo que os seus sentidos não perceberam. Um algo que está, nesse momento, num campo de invisibilidade para os seus sentidos físicos e até espirituais. Porque você é muito embrutecido, fechado para a realidade do espírito e não se permite ascender, não se permite vivenciar experiências superiores. Isso é uma outra coisa. Isso é outra parada. Mas o nada enquanto filosofia, o nada enquanto manifestação, não existe. Até porque você vai refletir sobre o nada, seria uma manifestação. Se é uma manifestação, é um algo. Não é um nada. O nada não existe. Não existe isso no universo. Tudo é alguma coisa. Assim como o vazio também não há. Tudo que nós, terrícolas, compreendemos como vazio, não é verdadeiro, não está verdadeiramente vazio. Está preenchido por uma qualidade de matéria, uma matéria mais sutil, mais etérica, que foge aos nossos sentidos, porque os nossos órgãos, o nosso corpo, não foi programado para percebermos determinadas coisas. Porque tinha de ser assim. Mas não que isso não possa ser alcançado, ainda mais agora, no processo de transição planetária, onde as mediunidades e os processos espirituais vão se amplificar, vão abrir, vão desdobrar. Vai ter uma galera anunciando processos aí em casa, espirituais profundos, hein? Eita, neném! Profundos! O pessoal vai estar, ai, minha senhora! Né? Imagina! Vai despertar uns ateus também, sabia? Tem uma galera até aí que, filho, eu queria estar no quarto pra ver. Eu queria estar assim, ó, uma mosquinha dentro pra ver a reação. Tem uma galera até aí que vai despertar pra espiritualidade. E eles vão surtar, né? Não vai ter jeito. Eles vão enlouquecer. Porque eu não acredito em nada. Mas, meu Deus, tô maluco. Aí vai procurar psiquiatra, vai se entupir de remédio. Né? Até que vai acontecer movimentações do Criador e vai ser, meu filho, aceita que sou eu. Não é porque, veja bem, não é porque muitos vão despertar que é coisa ruim, gente. Às vezes é coisa boa, é o espírito que acompanha o cara, no Brasil e no mundo. E existem povos que são extremamente céticos, gente. E não só céticos, profundamente ignorantes mesmo. Num nível triste, hein? São folclóricos. São folclóricos, imagina. Mas é claro, Deus falará a esses povos do jeito que esses povos entendem. Mas a espiritualidade vai se mostrar. Ela já está se mostrando. E cada um bebeu com o seu cada um com o seu B.O.zinho. E como será? Aqueles céticos, né? São aqueles céticos convictos. Os céticos convictos, os fanáticos convictos. Como eles ficarão? Deus vai colocar suas crenças de ponta cabeça e dos avessos. Assim como Jesus fez à sua época com o povo judeu, na Palestina. Porque ele sabia que não era verdade que o Criador era um Deus ira. Ele sabia que não estava certo o que os romanos estavam fazendo de impor altas taxas, de impostos. O povo estava entre o chicote verbal dos sumos sacerdotes e a angústia, a ansiedade, a dor diária dos impostos que só aumentavam pelo povo romano. A população estava em crise de pânico e ansiedade grave. Imagina ainda mais naquela época que eles não tinham nome para isso. Não se falava de saúde mental, eles nem sabiam o que era saúde, muito menos mental. Que dirá saúde mental? Era triste. Era triste. É horrível sofrer de ansiedade, que seja, ou de pânico, ou de depressão. É muito doloroso.
é péssimo. Mas, meus amigos, é muito pior você sofrer de algo que você não tem nome para dar. E não ter com quem falar, porque eles eram totalmente insensíveis a tudo. Você não podia nem falar, cara, eu tô me sentindo mal. Ah, é o demônio, né? Ai, cara, eu tô não sei o que. Ah, porque você não tá rezando muito, você não tá rezando o suficiente. E não era isso. É que eles estavam seguindo um regime instituído religioso, eu não vou chamar isso de espiritual de maneira nenhuma, mas religioso, que era totalmente contrário à existência, à verdade da existência. Eles estavam em plena contravenção contra a lei da existência, mas aquilo era fundamentado na lei. E eles não podiam ir contra isso. Que eles poderiam ser retalhados, até mortos. Porque o povo judeu é um povo agressivo, um povo violento. Não mudou muita coisa, né? Mas isso não é uma exclusividade do povo judeu. A humanidade, infelizmente, está ainda muito má, está ainda muito enegrecida pelo mal. É uma tristeza que seja assim. É uma tristeza que seja assim. Mas o povo assim quis. Rejeitaram o presente. Para o que o G disse de mais, de terrível, que justificasse uma crucificação e um processo de tortura anterior para calá-lo. Para calá-lo. O que ele disse de tão terrível? Filhos, ó, gente, vocês não precisam sofrer isso. O que eles estão falando não é verdade. Não, Deus não tá mandando castigo, Deus não tá mandando pereba, Deus não tá mandando lepra, Deus não tá mandando fome. Vocês estão criando isso. Com a dúvida que vocês supõem, com as distorções que vocês alimentam de geração a geração, que está enraizada no profundo da consciência de vocês. Passa como osmose da mãe e do pai pro feto. Ó, pra você ver a gravidade da coisa, hein? Uma crença muito alimentada, você já nasce alimentando ela no seu corpo físico. Essas conexões muitas vezes já nascem prontas. Gente, isso é sério, hein? Isso é sério, hein? Estamos falando aqui, pai e mãe, que vocês alimentam as famílias de vocês. Vidas e vidas alimentando um comportamento destrutivo. Isso fica impresso nos átomos, nas moléculas, nas partículas atômicas, subatômicas do seu corpo, na sua árvore espiritual ancestral, e passa como se fosse um mecanismo de sobrevivência, entre aspas. Lembra que a gente vai adquirindo, aí a espécie vai perdendo porque vai deixando de usar? É como se fosse o mesmo processo. Então vai moldando no corpo do feto, muitas vezes, as conexões já tendenciosas de um comportamento mal, fora aquilo que a criança vai aprender quando ela nasce e a mãe e o pai ensinam algo errado para ela, de maneira direta, falando, ou de maneira indireta, agindo. Então você já nasce nesse mundo tendo que lutar, tendo que rejeitar a matéria, a carne. Quando falamos a carne, não veja bem, isso tem que ser melhor entendido. Por muitas vezes se falava disso, entendia-se sobre questão sexual, os impulsos sexuais, não é bem isso, né? A matéria que falamos é toda a consciência material da coisa. Um comportamento, um pensamento, um hábito adquirido. Um hábito adquirido no processo gestacional. Então, meus bens, minhas benzinhas, de fato, muita coisa que você julga ser tua não é mesmo. Mas você tem que trabalhar, porque se você tá na sua família, você tá por afinidades kármicas. E às vezes, muitos de vocês, creia, às vezes você não é nem karma, mas você adquiriu. Adquiriu para vencer, adquiriu porque você negando
a matéria no seu corpo, você vai promover um processo, olha isso! Você promoverá um processo de cura no seu corpo que vai ser transmitido para as células, moléculas e outras substâncias e outras propriedades que constituem o nosso corpo e a nossa consciência, para do seu pai, da sua mãe e para a trajetória deles. Então, às vezes, você vem com isso já constituído para vencer. O seu espírito já venceu, mas você veio com um processo missionário, às vezes com a sua família. Às vezes, com um processo um pouco maior, vai se tornar um político, vai se tornar um médico, que vai ter um raio de influência um pouco superior. Mas você veio para vencer isso. Porque você já venceu isso. Às vezes não é bem seu. Às vezes é. Presta atenção, hein? Vai terceirizar. Não vai, que é meu pai e minha mãe. Para com isso. Assume a responsabilidade dos seus atos. Mas muitas vezes, muitas vezes tem muita gente que dá vazão a propriedades, a hábitos, não sei o que estão enraizados no corpo, mas não é nem da pessoa. É da família. E veio para vencer. Para que através desse processo de sublimação disso, ele vai curar esses processos na família. Vai ficar registrado. Vai ficar registrado como eu posso colocar? Vai ficar registrado nas origens da consciência do pai e da mãe que formaram a consciência dele. Fascinante. Então ele veio para vencer, para desfazer isso. E a família que não tinha histórico de cura, que não tinha um histórico diferente, vai registrar pela primeira vez um histórico diferente que vem de você. Às vezes seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, tá perdido já. Já é só morrendo, nascendo de novo. Mas às vezes vai morrer, nascendo de novo na sua família. Com esses registros já adquiridos. Então, para ele, quando ele voltar a encarnar, para ele será mais fácil. Porque já foi adquirido. Foi adquirido por você. Mas vai ser adquirido por ele também. Porque veja, o pai, ele trabalha para a criação, na criação, a partir por meio da criação. Isso, meus amigos, tem níveis e graus de compreensão muito profundo. Veja bem, o fato de eu curar algo em mim não significa que a minha mãe não vai ter que curar. Tem nada a ver. A minha história é uma, dela é outra. O meu rolê é um, dela é outro. Cada um com a sua caminhada. Mas vai ajudar. Porque às vezes a pessoa não conhece mesmo um outro canal neural. Um outro arranjo consciencial. A pessoa não possui, o espírito não possui. E quando vem um que vence isso e desfaz o que precisa desfazer, isso fica registrado. Então, para a pessoa, quando ela decidir, eu quero mudar, ela pode procurar nos registros acásticos ancestrais da sua família. Olha como Deus é bom! Menina! E há quem diga que Deus tem os seus preferidos. Não existe isso. Ele ama a todos nós igualmente, com profundo amor e profunda devoção. Creia, porque é verdade. Olha isso! Você vai se curar a partir da cura de um outro, cara. Gente, se isso não é amor, eu não sei o que é mais. Olha o boi, cara. O outro lá teve que se lascar lá pra se virar, pra se curar sozinho. E você vai receber os bônus da cura do cara que se lascou sozinho pra se curar. E você vai dizer que você não é amado. Vai sentir autopiedade de si. Dá um tempinho pra nós. Dá um tempinho pra nós. Não é? Tempinzinho pra nós. Voltamos agora para o outro ponto do dia de hoje. Talentos mal utilizados. O G, ele estava encarnado, estava no esquecimento da matéria e foi levado a agir também. Não é tirando a responsabilidade das escolhas dele, pelo amor de Deus, hein? Mas a gente tem que entender que as coisas têm tudo sempre existe uma visão mais elevada. Tudo existe sempre uma outra ótica acima. A ótica acima nos dá uma compreensão mais abrangente, mais profunda da ótica abaixo. Você sobe mais 3 degraus, o quarto degrau que você tá, vai te dar uma visão muito mais expandida de todos os degraus abaixo. O G foi levado a
a determinadas condutas, a determinadas práticas na sua vida juvenil e depois até já adulto também, a adotar determinadas práticas menos felizes, né? Porque ele estava encarnado num lugar que ele não se identificava com ninguém, ele tinha um amor profundo por todos e tudo mais, ele foi levado ao esquecimento muito mais, gente, muito mais, põe muito mais intenso, muito mais forte do que todo mundo que já encarnou na Terra até o presente momento. Ele foi levado ao esquecimento muito brutal. E num esquecimento muito brutal que ele estava, ele ainda tinha resquícios de consciência, porque chega um momento na vida do espírito que, cara, desculpa, você já viu muito, você já conhece muito, você já é um com essa verdade há muito tempo, isso é muito forte em você. Não dá pra fugir, meu bem. Não pode botar hipnose, não dá. O espírito vai burlar de algum jeito. Ele vai burlar sem saber que tá burlando. Essa era a realidade do G. Então ele fazia muitas coisas que ele até sabia que não é o mais bacana. Ele se incomodava com tudo isso que ele via, dava raiva, dava ódio nele. Mas ele tinha consciência, algum grau de consciência, ele tinha sim. E muito. Só que na sua juventude, naquela coisa, tava lá, era homem, tava vivendo, entendendo as aflições, entendendo as dores das pessoas, entendendo o sofrimento de cada um, aquela coisa toda bonita. Também passou por processos de ansiedade, crises de ansiedade, ele também viveu com os romanos, sabe, cobrando taxas e taxas, às vezes não tinha dinheiro, às vezes tinha escassez, tinha que pagar o imposto. E tendo que ouvir lá as pessoas, né, falando coisas que não tinham nada a ver com Deus, apesar dele ainda não ter conhecido Deus. Ele já conhecia, mas do ponto de vista técnico da coisa, vamos colocar assim, teórico, ele ainda não conhecia. Ele ainda estava lutando uma guerra sozinho. Ele criticava o que se dizia, mas ele estava lutando uma guerra sozinho. Ele se envolvia em um monte de atrito lá, porque não é assim, se envolvia num monte de debate lá, as pessoas se estressavam com ele se estressava com todo mundo. Ah, vai pra lá, vai você pra cá, né? Amava todos, as pessoas também o amavam muito, mas ele não tinha respeito, tá? Então, nesse processo de esquecimento grande que o G foi, que ele tomou atitudes às vezes menos felizes, menos contentes e tal, mas tinha que ser daquele jeito, não poderia ser de outro jeito. A vida que ele levou deu suplementou depois toda a trajetória crística dele na Terra encarnado. Porque apesar de todas as coisas dele, o egoísmo, o egocentrismo, nininismo, apesar de tudo isso, ele tinha um profundo amor pela humanidade. Ele se compadecia, ele chorava quando ele via a miséria, quando ele via gente sem dentes, quando ele via gente sem olho, quando ele via gente pobre, quando ele via gente suja. Aquilo, matava ele. Aquilo pra ele era uma revolta. Ele era um político apaixonado, né? Não deixava de ser político. Talvez não possamos dizer assim, mas ele era um desses seguidores, sabe? Que estava seguindo sem saber o Criador. Essas pessoas que vão em manifestação e fala apaixonadamente, se exalta, fica vermelho, sai nervoso. Que as pessoas me falam, para de falar, já estressou todo mundo. Ele era essa pessoa. Ele chegava, tava todo mundo de boa. Aí, ou surgiu o assunto, ou ele puxava o assunto. Ah, porque é religião, porque é política, porque não tá certo, porque os pobrezinhos, os pequeninos. Ele, quando vê, tava exaltado, nervoso, irritou todo mundo, porque ele falava mal daqueles hábitos. E o pessoal era muito fanático, os judeus. Muito, muito. Era tradicional, o fanatismo era tradição. O fanatismo era tradição lá. Então, o G irritava as pessoas. Tipo assim, G, você tá desrespeitando a gente também, cara. Imagina. Olha a situação que ele vivia lá. Então, ele acabou comprometendo muito a sua mente. Porque desgasta, você sabia? Morre em células. A gente lesiona determinadas conexões neurais. Tudo isso acontece quando a gente se estressa. É como se a gente descarregasse uma carga assim, totalmente
me sumiu a palavra, mas é como se a gente, como se fosse uma bomba atômica, assim, sabe? Nos nossos atos, na nossa mulher, faz um mal danado, faz um mal muito grande pra nós. Picos de estresse descontrolado, ainda mais quando isso vai pra palavra, e meu, nananã, e ele tinha uma coisa muito coisa, uma coisa muito coisa. Ele tinha algo muito forte com ele, que era assim, meu, ele em algum lugar dele ele sabia que ele estava certo, então, e ele era muito inteligente, ele se envaidecia em alguma medida com isso. Então ele sabia que ele era muito articulado. Então, às vezes, ele até tirava proveito um pouco desse dom dele, entende? Ele tirava proveito. Então, eu vou jogar no português meio pobrinho. Era como se ele julgasse as pessoas assim, algumas pessoas menos, porque ele sabia que as pessoas não tinham o grau de intelecto dele. Ele sabia disso em alguma medida. Então ele ia ao limite mesmo. Porque ele sabia que ele podia ir. Porque ele tinha intelecto para ir. Ele tinha magnetismo, ele tinha poder, ele tinha domínio sobre a palavra. Ele podia, então ele ia. Que ele queria vencer a todo custo. Eram os impulsos do ego. É uma determinação egóica. Eu vou vencer, eu vou ganhar essa discussão, porque é isso, que é isso, que é isso. Só que realmente fazer algo de fato, ele nunca tinha feito algo de fato para mudar a realidade dos pequeninos que ele tanto amava. Mas era uma dor muito grande para ele. O máximo, assim, que ele fazia era estressar as pessoas com essas discussões. Só que era uma grande coisa que ele fazia. Então, tudo bem, ele estressava, mas a gente tudo tem um olhar mais aprofundado. De um jeito ou de outro, apesar de não ter, às vezes, sido o jeito mais sábio de se proceder, ele com certeza disseminava uma série de pensamentos, porque ele era um médium poderosíssimo, antes mesmo de ser desperto. Ele captava o pensamento de todo mundo. Ele, na verdade, ele estava absorvendo o que estava no inconsciente de todo mundo, estava cuspindo. E muita dessa raiva que o G sentia não era nem dele. Era de todo mundo que ele sentia e ele via, cuspia. Olha pra você ver o que é a mediunidade. Às vezes você se sensibiliza com causas que pra você mesmo, são causas importantes. Mas que talvez você, fora do corpo, seu espírito, teria uma atitude mais racional. Mas você tá na carne e isso fica mais inflamado pra você, porque você é um médium muito ostensivo e você tá captando a intenção e instrução de todo mundo sem saber, sem nem ter consciência de que isso está acontecendo com você. E a egrégora consciencial de revolta sobre determinado assunto, você sintoniza com isso porque você concorda com aquilo e você tem uma visão mais ampla sobre aquilo. Você se conecta com isso de um jeito que não é legal e você se torna instrumento dessa egrégora de dor, de ressentimento para cuspir isso. Então faltava o discernimento para ele. Faltava sabedoria, faltava entendimento. Então o G, e olha que era o G, ele foi sim instrumento do negativo muitas vezes, quando ele acessava esses picos muitas vezes, de levar as coisas para um grau de um desequilíbrio grande, que não estava fazendo bem para ninguém. E olha que era ele. Ele fora do corpo, ele teria uma outra cabeça. Ele olharia para as pessoas, escutaria que todo mundo tem o seu jeito de pensar, diria, olha gente, eu penso diferente, eu penso isso, aquilo. Quando a pessoa falasse, você tá errado, ele ia falar, tá bom. Ia ficar quieto. Ele não iria entrar, porque não cabia. Tanto que no fim da vida dele, ele tem essa postura, uma postura madura, uma postura lúcida. Eu vou bater tambor pra maluco dançar? Não vou. Eu vou gritar pro surdo ouvir, o surdo que quer ser surdo. Eu vou forçar o cego a ver, sendo que o cego não quer ver. Isso é loucura. Loucura é isso. Agora, eu tô vendo que o cara é surdo porque quer ser surdo. É cego porque quer ser cego. Não vou eu me descabelar pra fazer uma pessoa ver, a pessoa que não quer ver. Pra fazer escutar a pessoa que não quer escutar. E se escuta, quer distorcer e distorce maldosamente. Então o G, na sua imaturidade, da sua encarnação, ele foi também, muitas vezes, instrumento desse mal, desse negativo. Imagina o poder que ele tinha, hein? Imagina os desequilíbrios que poderia ter causado. Só que ele também estava muito protegido, não. Mas tudo isso acontece, já é um espírito normal como todos os outros. E é claro que o mal queria desequilibrá-lo. Imagina um espírito como ele desequilibrado. O problema que não dá
O problema é que não dá, né? Então imagina quantos trevozinhos não chegavam nos instrumentos deles encarnados e ai, puxa tal assunto assim. Aí puxava. E aí ele naquela situação não negava e muitas vezes entrava nessa energia menos fraterna, né? Não tanto por ele, mas pela maneira como as coisas eram conduzidas. Então o G, portanto, precisou passar por um processo de depuração. Só que quando ele vai ao deserto, quando ele descobre a realidade da existência, conhece Deus, vê Deus, ama Deus, beija Deus, maravilhoso com Deus, sente Deus nele de um jeito que ele nunca tinha sentido e nenhum outro homem havia sentido, e ainda hoje na Terra, como ele sentiu, não sentiu, porque isso tem a ver com a evolução já adquirida do espírito dele. Ele não estava ganhando aquilo, ele já tinha aquilo já era ele, já era parte dele. Só foi destravado para ele, ó, isso é você, isso é você, isso é você. Ele estava tendo acesso a ele mesmo e ao Criador. O Criador não é a criatura, mas o Criador está na criatura. E ele foi destravando um monte de coisa. Isso não é você, isso é você, isso não é você, isso é você, isso não é você. Tinha coisa que não era ele. Tinha coisa que eram esses condicionamentos aprendidos, adquiridos. Tira isso, tira a arrogância, tira o orgulho, tira a vaidade. A vaidade com a própria inteligência, com o próprio porte. Ele era um homem muito bonito, ele era um homem muito atraente. Ele era um homem muito sedutor, pelo que falava. Ele era inteligente, ele era agradável. E seduzia, atraía, sem querer. E querendo também. Era um homem, um molecote, estava ali, tava no set, para pintar o set. Então ele sabia desse poder dele. E ele usava de maneira displicente, ele usava de maneira imatura, para satisfazer as vontades dele ali, as necessidades do ego dele ali também. Mas ainda assim, de um jeito bem diferente do que a gente costuma ver a humanidade daqui. Porque apesar de tudo isso, apesar dele estar nesse equívoco e tudo mais, apesar de ter entrado uma trevinha ou outra, se podemos dizer assim, ele estava muito na luz, sem nem saber que estava. E muitos dos atritos que ele causou orientado pela luz e não pelas trevas. Então também tem isso, mas ele não tinha equilíbrio. Então veja, se você sintonizar com o mal, você pode ser Jesus, você pode ser Arcanjo Miguel, você pode ser quem você quiser. Você vai ser usado pelo mal. E muitas vezes ele se desequilibrava sim. Muitas vezes ele era cruel, ele pecava no excesso das palavras sim. Ele ia até o limite, a pessoa chega, e indo, chega e não chegava. Se deixou trair, se deixou ser usado, ser influenciado pelo mal naquele momento. Então, a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Ainda mais ele, com uma mediunidade ostensiva como aquela. E aí ele vai ao deserto, é desperto, de um jeito como nunca antes e nenhum outro jamais foi, né? É desperto. E aí ele começa a ter uma outra postura. Ele entende que as pessoas são todas vítimas de sua insensatez, da sua insanidade, da sua loucura. E toma ainda mais bode do que os sumos sacerdotes diziam. Porque é criminoso o que se fazia. Imagina ele, ciente dos espíritos com quem ele fala. Ele amava todos e ele veio principalmente até para esses. Que precisava, ele tinha uma obra com os sumos sacerdotes, ele precisava confrontá-los mesmo. Então, ele ia para cima mesmo. Então veja, toda a sua rebeldia, todo esse furor revolucionário da sua juventude manteve-se, mas foi direcionado com inteligência e amor da consciência criadora de todas as coisas para o bem. Então toda aquela coisa provocativa dele, de fazer às vezes umas perguntinhas, às vezes para ver, para tipo, mas você tá vendo que não é assim, é assado, tudo isso ele manteve. O G, gente, ele era mestre em trava-língua. Ele colocava as pessoas com questionamentos em saia justa. Entende? As pessoas ficavam com raiva dele. Mas ele era inteligente, ele sabia a intenção ali, é claro. No caso ali, ele não estava agindo de maneira sacana. Ali ele já estava a serviço da sabedoria. Ali ele já estava sendo intuído pelos Exus, que fala tudo mesmo que tem que falar. Porque conhece o espírito com quem está falando.
Então, às vezes, com os passantes, ele era muito mais manso, ele era muito mais dócil, ele era muito mais gentil. Mas, às vezes, com os outros, ele precisava ser mais incisivo. Ele precisava usar, vou colocar assim, tipo, a inteligência do diabo contra o diabo. Porque o diabo achava que ele era o mais. E aí o G escutava, tá, aí o G chegava e eles eram tendenciosos com o G e o G devolvia isso para eles, revelando na estrutura das perguntas com imensa sabedoria a ignorância do diabo encarnado e desencarnado, que ficavam mordidos, queriam voar, degolar o G, queriam degolar ele com todas as forças. E o G falava, tinha que falar, e saía bem bonita, caminhando. E cada um que lute com o seu cada um. Mas o que eu queria falar sobre isso? É que o G, por muito tempo, ele levou o seu corpo, a sua mente, o seu emocional a desgastes. E ele sofreu com isso. Claro, ele foi revigorado, claro, ele aprendeu, mas muito foi aprendido, nananã. Então ele precisava ainda fazer um processo de depuração. No deserto ele se libertou de crenças e tudo mais. Só que quando ele saía, né? Quando ele descia desse estágio sublimado que ele estava e ia voltando para a consciência terrena, esses hábitos adquiridos voltavam. Então ele tinha, por muitas vezes, mesmo já tendo conhecido Deus, tipo, olha, cuidado, você tá na terra, você tá no inferno. Então ele tinha que batalhar contra isso. E tinha que curar os processos da mente dele, do emocional dele, que ele havia ensinado num hábito menos saudável. Ele tinha que fazer todo o processo reverso. Então ele, fisicamente mesmo também, que ele não se cuidava muito bem, aquela coisa, era um homem, né? Tava ali, na algazarra. Então o G, ele, quando ele retorna para Jerusalém, quando ele volta para casa da sua mãe, de Maria, é recebido, parecia um mendigo, mago, parecia que tinha anorexia, tava feio, fedido, horroroso. Quando ele volta e Maria toma um susto, a irmã toma, gente, o que tá acontecendo? Ele toma todo esse período, para ele, primeiro, curar o corpo físico, que estava em estágio de carnes e ossos, estágio de mumificação quase. Estava um morto-vivo, com os ossos assaltando a pele. E ele estava nesse processo de curar o corpo, porque ele estava com um corpo forte, e num processo de curar a mente ainda. A mente, o emocional, tudo bem bonitinho. Curar a consciência animal, vamos melhorar. Curar a consciência animal, que ainda queria se fazer, que ainda queria se afirmar, que ainda queria agir de um jeito impetuoso. Mas agora ele sabia que ele tinha que ter sabedoria. Então, muitos dos dons do G que ele tinha dado, essa atração, que isso era dele, não tinha como tirar. A luz atrai onde quer que vá, acabou, ponto. Ponto final, ponto. Só que ele usava de um jeito que não era saudável. E aí ele começou a agir de um jeito saudável. Assim, bom, eu tenho esse dom, eu tenho esse poder de atração, eu tenho esse magnetismo, eu atraio as pessoas com o que eu falo, eu sei falar, eu sei jogar com as palavras, eu sei conceber parábolas inteligentíssimas que vão ficar marcadas para posteridade na cabeça de quem quer que escute. Eu sei isso, eu sei aquilo. Fora os dons que Deus tá me trazendo agora também para essa obra que precisa se cumprir. Então, o G começou a pegar tudo isso que ele já teve e começou a dar um norte virtuoso. Isso acontece com muitos de vocês. Ele diz nas cartas, assim como vocês, eu tinha dons maravilhosos que eu usei para o mal. Eu usei de maneira errada, eu usei de maneira egoísta, eu usei de maneira imatura. Poxa, às vezes você é um homem que tem uma sedução, é um homem atrativo, é um homem que sabe desenrolar com as mulheres, por exemplo. Ou às vezes você é uma mulher muito atrativa, né? Que tem isso, sabe o efeito que tem no ambiente, na mente dos homens ou das mulheres, né? E usa para isso, para satisfazer ego. Quando você poderia utilizar esse seu poder atração, ou às vezes até de sedução, poder usar esse seu poder, esse seu magnetismo, você poderia utilizar isso, poxa, para fazer a diferença.
para mostrar, se você é homem, para os outros homens como se tratar uma mulher. Ainda que você se relacione com a Giovana e com a Joaquina. Mas você vai fazer isso com mais respeito. Você não vai fazer isso para satisfazer o seu ego. Você não vai fazer isso para colocar Giovana e Cláudia nos seus domínios, os domínios da sua sedução. Não. Você vai se relacionar com Giovana e Cláudia com amor, com respeito, respeitando-as. E você, que é uma mulher, vai fazer a mesma coisa. Você vai usar a sua atração, a sua beleza, para conseguir o bem, para estimular que esses homens, esses homens se tornem mais conscientes, porque isso é um dom da mulher, isso é um propósito da mulher. Isso é um propósito da mulher. Você nasceu mulher, isso é um dos seus propósitos de vida. Promover o progresso, estimular o progresso no homem. Isso é uma realidade. Isso é assim. Isso é da mulher. Estimular o progresso onde quer que vá, onde quer que esteja. Então, poxa, se você tem esse poder, se tem esse domínio, usa para o bem. Usa para o bem. Porque também é do homem, ou do ânimos da mulher que seja, mediante a uma mulher que se mostra de um jeito mais sublimado, mais elevado, é do instinto, por mais que assuste também e tal, por mais que seja um desafio, é do instinto estar perto. Porque tanto o homem enquanto o homem, tanto o ânimos da mulher, é da natureza disso procurar a presença com o feminino. Então, às vezes, você é uma pessoa muito feminina, mas a gente sempre vai procurar um contato maior com o feminino mais elevado. E um masculino mais elevado também. Um sempre acompanha o outro. Porque isso é o progresso. Quando eu procuro um estágio de feminino mais elevado, eu estou procurando mais crescimento. Eu estou procurando mais saúde, eu estou procurando mais nutrição. Eu estou procurando estar mais em contato com essa energia de revolução. Evolução. Não dá para fugir disso. Então, às vezes, você é uma mulher linda, uma mulher muito atrativa. Cara, você não vai usar isso de maneira imatura, só para satisfazer prazer carnal. Sua vida é seu particular, não nos diz respeito. Mas use isso com sabedoria. Vai estudar. Seja você mesma exemplo de progresso. Você não tem noção quantas pessoas você vai atrair. Ainda mais se você for bonita de corpo, se você for bonita de rosto. A beleza atrai. Todo mundo que é gente bonita do lado, a beleza atrai. Acabou, ponto. Isso é uma realidade. Não dá para fugir disso. Então você vai usar a sua beleza com sabedoria. Vai instruir sua mente. Não seja só um rosto bonito. Mesma coisa o homem. Não seja só um tanquinho sarado. Tenha o que oferecer. Porque quanto mais belo, quanto mais atrativo, mesmo que eu não concorde com o que você diz, algo no conjunto da forma, da harmonia que você é, que você possui, atrai e vai fazer você ficar. Só que isso é tão profundo. Isso tem tantas camadas. Porque a própria beleza, ela tem camadas. Eu posso parar pra olhar, isso existe. Às vezes você tá vendo uma pessoa falar e fala, eu só fiquei porque a pessoa é bonita. Não se fala muito isso aqui na Terra, acho que cansei de ouvir. Eu só escutei mesmo porque a pessoa é bonita, porque pra mim tá falando abobrinha com abobrinha. Mas imagina, que às vezes a pessoa vai tirar o que você diz como abobrinha. Não é. Você tá sendo instrumento do Criador para promover o progresso no seu ambiente com sabedoria dentro daquilo que você faz. Às vezes no direito, às vezes na confeitaria, na gastronomia, às vezes no que quer que seja. Tá? Você tá sendo instrumento do Criador. E você para falar algo belo. Quem está em afinidade com você e com Deus vai reconhecer isso como belo, vai te reconhecer como instrumento do Criador e vai escutar, porque quer estar perto do progresso que você está promovendo. Os negativos vão parar do seu lado, numa tentativa até de diminuir, de querer, é só um rosto bonito, é só um corpo bonito. Mas que fiquem só pelo corpo, pelo rosto bonito. Mas de um jeito ou de outro vão escutar o que você está falando. Mesmo que estejam, enquanto você fala, negando tudo isso. Não é verdade. Que não sei o quê. Ainda bem que é bonita. Porque o resto não se aproveita nada. Mesmo. Tá entrando. O que você tá dizendo tá entrando. Ele só tá lá porque você é bonita. Ou porque você é bonito. E ele jura que ele tá no controle da coisa. Mas ele não tá no controle de coisa nenhuma. Ainda mais se for homem. Tá no controle de nada.
Ainda mais se for uma mulher dessas com a cabeça viradinha, o ânimos, né, o masculino dela tá sedento por esse feminino. Porque o feminino dela tá obscurecido, então ela tá procurando o feminino fora dela. Tá procurando o feminino fora, porque dentro não tem. Dentro tá opaco, tá desconectado do feminino. Houve uma inversão de polaridade. Então essa mulher que é vaidosa, que é arrogante, que não sei o que tá polarizada, que tá masculinizada, ela tá tão sedenta, ela tá mais sedenta que os homens pelo feminino. Porque aí no caso tá falando a sua natureza e o seu propósito de vida. Então se essa mulher com a polaridade invertida tá diante de uma mulher, né, uma matriarca, uma mulher mesmo que tá ali cumprindo o seu papel na vida, de delicadeza, de sensibilidade, de alimentar, de promover, de gerar energia, de gerar cura pelo que ela emana, através do seu corpo, da sua beleza, servindo beleza, delicadeza, elegância, harmonia, a manutenção dos recursos, com um fim ao belo, que seria isso, né? Então você recebe o seu marido, enfim, chega dinheiro na sua mão, você reverte isso em alimento, você reverte isso em educação. Você pega algo menor e transforma em algo maior, algo abundante. Essas falas não são minhas. É de um grande profissional que está encarnado hoje, chamado Lucas Skudler, e ele é maravilhoso e eu vou indicá-lo porque todo mundo tem que escutar o que ele fala, sabe? É maravilhoso. É um servo do Criador na Terra, com uma missão linda, com um propósito de vida maravilhoso. Nem ele tem noção dos dharmas que ele vai adquirir. Mas enfim. Então a mulher animalizada, a mulher embrutecida, a mulher dissociada do seu feminino sagrado, com esse ânimos que está em maior excesso, mas é um ânimos que está em excesso, mas também não está num bom excesso. Ela não está manifestando um ânimos virtuoso, ela está manifestando um ânimos corrompido, todo equivocado. Essa mulher tem mais sede do feminino do que o homem. O masculino, seja o homem ou seja o ânimos da mulher, a maior dor do masculino é estar privado do feminino, que ele precisa do feminino para mostrar suas virtudes, para direcioná-lo, para curá-lo, para amansá-lo, para trazer beleza para ele, leveza. Então uma mulher nessa cabeça, com essa condição, mesmo que as mulheres tenham ainda essa questão de rivalidade, tem que parar, uma bobagem, tem que fazer terapia para curar isso, jejum e oração, ela procura o feminino. Onde? Na mãe. Procura o feminino numa figura materna mais velha, anciã, procurando esse acalento. Às vezes ela vai xingar a mulher do trabalho, né? Na inveja dela, na vaidade dela. Mas ela vai se fragilizar, vai se permitir fragilizar diante da mãe, por exemplo. Diante da avó, por exemplo. Então, só para dizer que assim como o G, que era o G em... O G que era o G em e já era quem era em o G. Também fez mau uso e um uso equivocado muitas vezes dos seus dons. E quando ele foi desperto, todo o seu potencial, todo o potencial desses dons não estavam se manifestando na potência e na eficiência que poderiam, porque muito foi corrompido. Mas quando ele retorna à casinha dele com Maria curado, fica lá um tempão estudando, ó, rachando o coco para estudar, para começar a missão, porque tem que ter o que falar, ele vai falar o quê? Tem que ter o que falar. E treinando o emocional e os processos de cura, uma série de outras coisas que ele estava ali, a mediunidade aberta, uma loucura. Mesmo o G que era o G, hein? Que corrompeu os seus dons em alguma medida, né? Os enfraqueceu em alguma medida. Quando voltou-se para o Criador? Quando voltou-se para o Pai? Quando voltou-se para o eixo? Quando compreendeu
absorveu e começou a praticar a verdade da existência e ficou dedicado, engajou-se com o seu propósito de vida, que era libertar as pessoas não do medo do castigo, porque nunca existiu castigo, mas para libertar as pessoas das repetições diárias do engano, do pensamento errôneo que criava as suas condições de vidas insalubres, insatisfatórias, de desgraça, de tristeza, de pobreza e de miséria. Quando isso aconteceu? Depois de determinado tempo, com seriedade, com devoção a Deus, ele voltou a ser o homem que ele havia sido trazido ao mundo para ser. E quando ele começa, ele está preparado para passar pelo que tem que passar. Por que quisemos falar isso? Porque muitos de vocês hoje estão encarnados, estão no 7 pintando 7, estão no esquecimento da encarnação, mas sabem no inconsciente de vocês que vocês têm que criar vergonha na cara. Sabe. A gente sempre sabe. Eu, todas as vezes que fiz besteira na vida, eu tinha certeza que eu estava muito errado. Todas as vezes. Teve uma vez que eu errei, inconsciente, de que eu estava cagando no pau, bem cagadinho. Teve uma vez que isso não me aconteceu. Então você me desculpe, não existe isso. Então, e eu não sou Jesus, nem nada perto disso. Então, quando vocês estão encarnados, quando você tem uma missão a cumprir, um dever a cumprir, e veja, vamos desmistificar essa ideia meio hollywoodiana de serviço ao Criador, de que eu preciso me submeter a um sacrifício, que eu preciso... Não, bebê. O sacrifício que você tem que submeter, se tiver que submeter a algum sacrifício, é ir contra os seus impulsos egoístas. É você com você. Agora, que você precisa se expor, que eu preciso ser humilhado, que eu preciso... Não, bebê. Às vezes você está querendo fazer uma coisa que não te cabe. Às vezes o sacrifício que você tem que ter é ser um homem que assume papel de homem dentro de casa e se torna um marido que presta. Para de agir de maneira irresponsável. Começa a olhar para sua mulher com mais respeito. Às vezes esse é o seu compromisso. Essa é a sua missão. Esse é o maior desafio que você vai ter na vida. Mudar a si mesmo. Não tem que inventar uma outra missão. A missão é essa. A missão que dá gosto, a dificuldade real, ninguém quer. Quer caçar uma dificuldade alheia que não te pertence. É você se corrigir. É você parar de trair a sua mulher. Você parar de ser adúltero, promíscuo. E levando para sua mulher, quando você volta a se relacionar sexualmente com ela, um teor de energia doente, que está fazendo mal para ela e para a relação de vocês. Está afetando a sua família. Está afetando o globo, o universo. Então vira homem. Ué, o homem não é movido a desafio? Por natureza? Desafio é esse, está lançado. Muda, meu bem. Cresce. Vira gente. Ou você não é homem o bastante para isso? Ah, será que falamos ao ego? Tomara, porque se o ego doeu, é porque tinha que doer, não é verdade? A mesma coisa a mulher. A mesmíssima coisa. Você não encarnou para amar? Para servir? Serve a Deus primeiro e a você em segundo lugar. E é servir a você quando você, ao invés de alimentar a intriguinha no trabalho, você cala sua boca. Você está servindo a você. Porque intriga causa desgraça na sua vida. Então vamos amadurecer. Vamos começar a olhar para as coisas com uma outra ótica. Então serve amor próprio. Sai de bolo de intriga. Sai de bolo de destruição. Para de ficar atiçando o amigo do seu marido, porque o seu marido te traiu, você vai trair ele com um amigo. Caramba, que baixaria. Meu bem, cria vergonha na cara. Mais bonito faria terminasse. Sabe? Eu não consigo entender o que... Eu não
consigo entender, eu não quero entender também esse tipo de cabeça de gente doida. Tô fora. Que vergonha na cara, gente. Vocês estão, desculpa falar, um delírio louco. Numa, psicose doida. Vira gente. Se volta pro Criador. Porque você tem feito uso totalmente imprudente dos teus dons e os teus dons não estão como deveriam estar. Estão abaixo, muito abaixo do que deveriam estar. Você se acha atraente, você se acha sedutor, você se acha um conquistador, você se acha um orador, uau! Meu bem, desculpa, se você tivesse seguido a cartilha do jeito que era para ter seguido na vida, você não tem noção de como era para você estar hoje. Baixa a sua bolinha. Né? Você não é o mais, não é o mais inteligente, não é o mais sabichão. Pode ser inteligente, pode ser sabedor de algumas coisas, mas o mais sabichão não é. Se fosse no primeiro que não ia estar encarnado na Terra. Começa daí a brincadeira, tá? Começa daí a brincadeira. Então, dá uma recuadinha, tá? 10, 20, 15 mil, 20 mil, 30 mil passinhos pra trás, baixa sua cabecinha, sua bolinha. Entendeu? Vira gente. Seja homem. Em equilíbrio com o feminino que tem dentro de você. E você, mulher, seja mulher. Cumpra a sua função no mundo, que é de extrema importância, meu Deus. Em pleno equilíbrio com o masculino que existe dentro de você. O homem que equilibra o feminino entende as mulheres. Uma mulher que equilibra o seu masculino entende os homens. Uma mulher que cura o seu feminino compreende todas as mulheres e se torna instrumento de cura para todas elas. Já não mais julga. Já não vai mais chamar a outra de cachorra, de cadela, de canasa. É pra que isso? É uma baixaria, sem motivo. Sem propósito, sem porquê. O homem que cura o seu masculino, ele se torna exemplo para os outros homens e os cura. Porque eu vou te falar, poucas coisas são mais atraentes do que um homem no lugar de homem sendo homem. E eu não tô falando aqui de ser homossexual ou não, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. É no seu papel, cumprindo o seu papel de homem. Tá faltando homem na humanidade, gente. Homem no papel do homem. Que tem que ocupar. Assumir as suas responsabilidades. A mulher, então, nem se fala. Poucas coisas são mais atraentes que uma mulher também, no lugar de mulher. Sensível, atenta, madura, cabeça no lugar. Que acalma, que acalenta, que equilibra, cumprindo a sua função na sociedade, no cosmos, no universo. Então não tem problema que desgastou os talentos e que os corrompeu em alguma medida. Não existe nada sólido no universo, nem mesmo a consciência o é. Tudo responde ao pensamento e à vontade. A própria natureza do Criador guarda, é feita, principia da vontade do Criador. Assim é você também, porque somos filho dele e temos uma mente oriunda da dele, muito distante, mas com as mesmas propriedades equivalentes de criação. Não existe como fugir disso. Não dá pra gente fugir do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente imagina, porque nós criamos com o que nós pensamos, sentimos e imaginamos. Então, pensa grande, imagina grande, não tem problema que você tá hoje com a cabeça tortinha. Mas, cara, imagina você no futuro, uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso, bem acompanhado ou não, mas cumprindo seu papel na sociedade, de promover o progresso primeiro na sua vida. Ser exemplo. Veja bem, ser exemplo é consequência. Não é fim. Eu não quero melhorar para ser exemplo. Não, isso é um fim. Isso é uma consequência que vai acontecer
É natural, não tem que fazer. Ainda mais nesse mundo, polaridades invertidas. Veja bem, falar de polaridade invertida não tem a ver com falar da livre fluição entre as polaridades. São coisas diferentes. Quando falamos da inversão da polaridade, falamos da inconsciência que você tá. Você está tão inconsciente de tudo que você se torna refém dessa loucura. É diferente eu ser uma mulher, estar atuando no meu masculino com a mais absoluta maestria. Isso são coisas completamente diferentes. Eu ser um homem atuando no meu feminino na mais absoluta maestria. Até porque o espírito não tem sexo. Só que antes da gente falar de transcender isso, a gente tem que passar pela base. E a base vamos assumir os nossos postos. Essa é a base, é o início. É o princípio da brincadeira. Tu quer falar de diferença. O básico você não é. O básico, meu bem. Aí depois a gente transcende isso. Vamos transcender isso. Porque o espírito não tem sexo. Não tem que escolher o masculino e o feminino. Tem que equilibrar os dois. Você vai ser completo, você homem será completo quando você tiver perfeito domínio da sua ânima, do seu feminino dentro de você. Você, mulher, você será plenamente você, plenamente sua dona, quando você tiver perfeito domínio do seu ânimo. E não ele te dominando, dominado pela Matrix, dominado pela historinha da carochinha que te contaram. Então volte-se para Deus, volte-se para si, que dá tempo, meu bem. Dá tempo de você ficar do jeito que você tinha que estar. Dá tempo de você cuidar do seu corpo. Tá obesa? Tá obeso? Dá tempo, gente. Isso não é indicativo de saúde, isso não é de maneira alguma gordofobia ou coisa dessa ordem, não. Nada disso. Pro seu próprio bem. Pro seu próprio bem. Veja bem, tá tudo conectado. O corpo é o período, é a fase mais densa. Aí vem o duplo, aí vem o corpo astral, perisperiídico, psicossomático, corpo mental inferior, corpo mental superior, búdico, átmico. Para que você cure tudo isso, você primeiro tem que curar o corpo físico, bebê. Como que você vai entender todas essas coisas com o corpo físico todo cagado? Fala pra mim. Como você vai experienciar tudo que você pode? Você pode experienciar muitas coisas, obeso, tá, problema, ou extremamente magro, raquítico, né? Ou o que quer que seja. Ou às vezes com um corpo normal, mas não tá saudável, porque só come açúcar. Porque às vezes a genética, mesmo que você come muita besteira, você pode ser que não engorde nem emagreça, mas não significa que tá saudável. Não significa que tá saudável. Estar saudável prevê hábitos saudáveis. Rotina, disciplina alimentar e física e tudo ou mais que isso compreende, né? Então, para falar de saúde mental, você tem que falar de saúde do corpo. Um atua sobre o outro, meu bem. Para falar de saúde do espírito, você faz no seu corpo. Fala para mim. Fala para mim. Complicado. Um pouco, né, delirante. Um pouco ingênuo da sua parte. Acreditar que você pode ascender à realidade superior e sem o básico que você não está fazendo, que é apoiar o seu corpo. Você não precisa estar sarado, você não precisa estar magérrima, mas tem que estar saudável, tanto quanto possível, tá? O seu corpo não pode ser um fardo para você. Você tem que ser capaz de correr daqui até a esquina, tem que ser capaz, meu bem. Não é idosa. Não tem questões na articulação. Tem que ser capaz de fazer sim. Tem que se valorizar. Seu corpo não tá na potência que seu corpo poderia estar. Claro, você tá com o corpo lindo, bacana e não tá. Por quê? Porque tá num delírio aí, louco. Então dá tempo, meus amigos. Dá tempo. Dá tempo da mente estar como deveria estar. Não abaixo, mas do jeito que deveria estar. E olha, eu vou falar para você, Deus é muito generoso. Então, quando dizemos que poderia estar do jeito que poderia estar, o jeito que poderia estar é bem distante do que você está imaginando. É superior. É superior ao que você está imaginando. Porque era para estar muito superior. Porque Deus é muito generoso. Então, nem você mesmo não tem ideia de como era para você estar nessa vida. E não consegue conceber.
Então desafie-se, vire gente com a vergonha na cara e vamos ser pessoas cada dia mais melhorzinhas, com a cabeça no lugar, se Deus assim quiser, se Deus assim desejar. Amém. Muito obrigada, meus irmãozinhos. Até o próximo vídeo.